I can barely look at you, but every single time I do, I know we'll make it anywhere away from here. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é André, eu vou respeitando as pessoas que chegaram no horário também. Nós temos mais de 100 participantes aqui conosco já. Então, primeiramente, queria agradecer aí a disponibilidade de todos. Nós sabemos aí a dificuldade que é encontrar uma agenda para assistir uma aula durante uma hora, né? Então, primeiramente, agradecer a todos aí a presença. Meu nome é André, eu sou gerente aqui no Ensino Einstein. Também queria agradecer primeiramente também o Dr. Bruno, o Dr. Leandro que está aqui conosco, que são nossos palestrantes. Eu vou passar com vocês aqui poucos slides, apresentar rapidamente o que que é o Ensino Einstein. E antes de iniciar, compartilho com vocês que nós iremos, todas as pessoas que comparecerem e ficarem até o final dessa live, nós iremos encaminhar amanhã, nos próximos dias, o certificado, a declaração de participação. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês também receberão por e-mail também a gravação dessa live. Então, fiquem tranquilos, se tiverem qualquer dúvidas, podem também ir colocando pelo chat, mas pela quantidade de pessoas, talvez nós não consigamos responder a todos. Mas ainda assim, neste e-mail, vocês receberão então a declaração de participação, a gravação dessa live e também os contatos, para que vocês possam fazer contato conosco para tirar qualquer dúvida ou qualquer sugestão que vocês tenham, tá bom? Bom, rapidamente, então, como vocês já perceberam, nós estamos na semana do EAD, onde do dia 30 ao dia 6 de julho, nós está acontecendo aqui algumas lives com várias temáticas, com vários especialistas, para que vocês possam usufruir um pouquinho também do ensino Einstein ao longo dessa semana. Todas as lives são gratuitas. Se vocês tiverem interesse de conhecer as lives que acontecerão quarta, quinta e sexta também. Fiquem à vontade. Eu vou dar um minutinho aqui para vocês escanearem esse QR Code, que vai levar vocês diretamente para o link onde vocês vão conseguir se inscrever em diversas lives nas outras temáticas que nós teremos aí ao longo da semana, tá bom? Essas lives, né? Então, muito para vocês aprofundarem em temas super atuais, com os nossos especialistas. Então, são os especialistas que atuam na assistência do Einstein. Então, isso para a gente é bem importante, porque eles trazem sempre conteúdos super atualizados, os protocolos, os processos que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Com profissionais ali com currículos muito diferenciados e as conexões que a gente faz durante esses momentos também, né? Então, daqui a pouco entra o Dr. Leandro, o Dr. Bruno, e vocês vão conseguir também interagir pelo chat, primeiramente, né? Mas vocês conseguem começar a ter outras possibilidades, e conhecer outras pessoas, outros especialistas, tá bom? Eu vou passar para vocês rapidamente um vídeo onde a gente mostra o que que é o ensino Einstein na metodologia EAD, tá bom? Um videozinho bem curto de um minutinho, tá? Não importa onde você esteja no Brasil, no norte ou sul, nem a hora, seja dia ou noite. Na pós-graduação EAD Einstein, você aprende com o melhor hospital da América Latina, no mais moderno ambiente virtual de aprendizagem. São mais de 20 cursos de pós-graduação na modalidade EAD para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, gestores da área da saúde, entre outros, além de diversos cursos de atualização. Os conteúdos e a oferta de cursos são constantemente atualizados, sempre atendendo às tendências e demandas do mercado da saúde. Na pós-EAD Einstein, a aprendizagem é baseada na resolução de problemas e casos reais, desenhados para acelerar e reforçar o seu aprendizado. Toda semana você interage em tempo real com especialistas do Hospital Israelita Albert Einstein e se conecta, colabora e troca experiências com uma rede nacional de profissionais. Não é porque é EAD que o estudo é sozinho. Na pós-EAD Einstein, os alunos são acolhidos pela equipe, professores e coordenadores e todos se conhecem e aprendem juntos. Pós-graduação EAD Einstein. Cursos alinhados às demandas do mercado da saúde, cuidadosamente desenvolvidos por quem é referência. Quer saber mais sobre a pós-EAD Einstein? Acesse ensino.einstein.br e surpreenda-se com as oportunidades para o seu futuro.
Muito bem. Então, nossos cursos, né, EADAs, nós temos aí por volta de 40 títulos de pós-graduação, entre cursos focados na área da saúde, cursos focados na área de gestão, né? Esses cursos são ofertados numa plataforma interativa, dinâmica, onde vocês têm apoio de tutores, professores, especialistas, com a certificação Einstein, né? Então, isso é muito importante. O certificado da pós-graduação EAD é o mesmo certificado, por exemplo, de uma pós-graduação presencial, tá? Hoje nós somos o melhor hospital da América Latina, e aí há 6 anos nós somos considerados aí o 22º melhor hospital do mundo. O ano passado fomos reconhecidos também como a instituição mais inovadora do Brasil, concorrendo com diversas categorias. E eu falo isso tudo porque, como eu falei no início, o nosso corpo docente ele é formado basicamente 80% por profissionais da área assistencial, né? Então, são aqueles profissionais que estão atuando na assistência no dia a dia, que vêm para a sala de aula, ministrar aulas para vocês e trazem tudo que eles têm de mais moderno e mais atual na área da saúde, tá? Rapidamente, para vocês conhecerem o Ensino Einstein, então ali em 89 nós começamos a faculdade de enfermagem e a escola técnica de enfermagem, muito por conta de uma demanda de procurar bons profissionais, profissionais melhores qualificados e esses profissionais serem atuantes depois de formados na própria instituição, tá? Ao longo dos anos, isso foi crescendo. Quando foi ali em 2011, nós tivemos uma grande expansão nos programas de pós-graduação Lato Sensu. Hoje são mais de 200 títulos de cursos de pós-graduação, e aí no formato presencial, no formato EAD. 2015, nós iniciamos a primeira unidade fora de São Paulo, que foi a unidade do Rio de Janeiro. 2016, nós iniciamos a graduação de Medicina e a unidade em Belo Horizonte. Quando foi 2018, nós lançamos nosso ensino médio técnico, depois o MBA, e ao longo dos próximos anos outras graduações, até que agora, em 2025, foi a nossa última grande mudança, que foi a nossa mudança de localidade da unidade Rio de Janeiro, que agora está localizada ali no bairro Botafogo, tá? Rapidamente também grandes números, né? Então, mais de 35 anos no mercado de educação. Hoje nós temos 13 unidades de ensino, unidades físicas de ensino, né? Então, são 9 em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Goiânia e a mais recente agora também em Salvador, onde nós temos mais de 50 mil alunos formados em pós-graduação, cerca de 60 mil alunos por ano em todos os programas que nós temos dentro do Ensino Einstein, quase 3 mil docentes, e novamente eu reforço, né? Esses docentes também fazem parte da área assistencial, da parte assistencial da nossa instituição, com 16 categorias de produtos, eu falo um pouquinho delas rapidamente no próximo slide, e por volta de 800 cursos ofertados em todas as categorias que nós temos dentro do portfólio do Ensino Einstein, tá? Aqui rapidamente eu falo para vocês, eu trouxe um slide que nós tivemos uma pesquisa com nossos ex-alunos, onde 95% deles acreditam que a especialização colaborou para a conquista dos seus objetivos, né? E esses objetivos podem ser diversos, desde um objetivo profissional, um objetivo pessoal, né? 9 em cada 10 avaliam o nosso corpo docente como ótimo, e para a gente é super relevante isso, porque nós temos uma dupla jornada aqui dentro, então o Leandro e o Bruno que estão aqui, eles trabalharam o dia inteiro na assistência e agora estão aqui ministrando essa palestra para vocês, e para a gente isso é super reconfortante ter esse reconhecimento dos nossos ex-alunos, né? E um terço revela que teve uma promoção ou algum aumento salarial após o início do curso, que é muito importante também, porque os nossos alunos demandam, deixam, né, as famílias, os empregos para conseguir ter uma sexta-noite, um sábado o dia inteiro às vezes, né? Alguns finais de semana que se dedicam ali para estudar, para adquirir algum conhecimento, mas esse reconhecimento vem também numa forma de algum reconhecimento, seja ele profissional ou aumento salarial, tá? Então, aqui é todo o portfólio do ensino Einstein. Nós até comentamos, né, que nós vamos do ensino médio ao doutorado, mas recentemente também nós pegamos a gestão de uma creche, então agora nós vamos da creche ao doutorado, passando por diversas categorias, né? Então, escola técnica, as graduações, hoje nós temos 8 graduações.
As pós-graduações, então, como eu falei no início, nós temos alguns formatos de pós-graduação, mas principalmente o formato presencial, que ele pode ser no formato flexível ou híbrido, nestas 13 unidades físicas que eu comentei anteriormente, e o formato EAD. Todos os cursos presencial ou EAD, ele tem duração de 12 meses, onde ao final do curso, no presencial e no EAD, os alunos recebem uma certificação como especialistas lato sensu, tá? MBA executivo, mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado, um post-MBA, o curso de atualização, aquele curso mais rapidinho, que temos muita coisa no formato EAD também. Então, ele pode ser um curso de férias, por exemplo, que vai mais ou menos umas 8 horas, uma imersão de conteúdo, ou um curso de atualização um pouco mais robusto, de até 30, 40 horas, que pode ser também no formato presencial ou no formato EAD, tá? Nós temos uma plataforma também que nós chamamos de Academia Digital Einstein, e essa plataforma ela é super interessante porque nós temos ali diversos conteúdos com vídeos, podcasts, videocasts, e esses vídeos, esses conteúdos, né, são realizados também pelos nossos especialistas. Então, nós temos hoje mais de 500 mil membros cadastrados, ele é 100% gratuito, tá? Com mais de 2.700 conteúdos disponíveis, mais de 1.500 autores produzindo conteúdos em 50 áreas de interesse. Então, por exemplo, nós temos ali alguns conteúdos de cardiologia, de pneumo, de nefro, e sempre realizado, sempre criado pelos especialistas Einstein e exibido gratuitamente para vocês. São conteúdos rápidos de 1 hora, mais ou menos. Alguns conteúdos e protocolos recentes, né? Que nós sabemos que na área da saúde as coisas mudam muito rapidamente. Então, tudo que tem de mais moderno e atual, nós disponibilizamos gratuitamente dentro da Academia Digital para que vocês possam consumir, tá bom? E aí, onde nós estamos, eu já tinha falado no slide anterior, mas só para vocês verem a foto das nossas unidades, né? Então, a unidade de Belo Horizonte, a unidade de Goiânia, Rio de Janeiro, que agora recentemente mudou para Botafogo, e a unidade também de Salvador, que é a nossa mais recente, inaugurada agora em 2025. Bom, agora eu passo a palavra então para o Dr. Leandro, que vai falar com vocês de decisões críticas em tempos escassos, na visão da emergência, tá bom? Leandro, muito obrigado pela participação, agradeço aí a sua disponibilidade. Tá com você a palavra agora. Muito obrigado, André, e muito boa noite a todos, pessoal. Prazer poder estar aqui numa sala tão cheia aqui para a gente poder ter uma discussão sobre decisões críticas no ambiente de emergência. Como o André bem falou, eu sou coordenador da pós de urgência e emergência, já estou há quase 10 anos aí nessa coordenação. Eu entrei no Einstein em 2015 pelo pronto-socorro também, então eu estou na assistência aqui do Einstein desde então, né? Então, lá se vão 10 anos de instituição e sempre na assistência. Então, quando eu fui tentar, no tempo aqui tão escasso, nos próximos 20 minutinhos aí, pegar um caso que representasse um pouco sobre a nossa visão aqui na emergência, eu trouxe um caso que eu achei que é bastante relevante, né? Eu vou, sem delongas, já começar a apresentar. Eu quero que vocês pensem o que vocês fariam em cada etapa aqui desse caso e como que a gente chegaria aí a um bom desfecho, tá? Então, é um caso de uma mulher de 27 anos, chegou ao pronto-socorro com uma história de febre e cefaleia há 3 dias. A febre que ela contava era de até 38 graus. Cefaleia, dor de garganta discreta, nos últimos 3 dias. Tá? Então, ela contava que ela também tinha um pouquinho de disúria, mas não tinha polaciúria, urgência miccional e nem dor abdominal nesse período. Um antecedente bastante relevante é que ela é puérpera há 13 dias. E aí, esses eram os sinais vitais na entrada. Ela não foi vista pela equipe de emergência inicialmente, como ela era puérpera, ela foi avaliada, ela estava no PA obstétrico, então ela foi avaliada pela equipe de obstetrícia, né? Então a descrição do exame era essa: a paciente estava em bom estado geral, febril ao toque, abdômen globoso, e aí o exame do toque vaginal aqui, colo pérvio para uma polpa, locação fisiológica, membros inferiores demasiados, 3 cruzes em 4, né? Então, já gostaria que vocês parassem para pensar que conduta que vocês tomariam neste momento, né? Então, um quadro febre objetiva, né, avaliado no pronto-socorro,
mais cefaleia, dor de garganta. Se vocês quiserem colocar no chat aí o que vocês acham que esse paciente pode ter, o que vocês fariam, vocês fiquem à vontade aí também, tá? Então pensem aí qual conduta que a gente tomaria, né? O que a equipe fez foi iniciar a ceftriaxone por uma suspeita de infecção de trato urinário. A Gabriela está aqui falando sobre o protocolo sepsis, isso é uma das coisas que a gente discute bastante bem no começo da pós mesmo, tá? E solicitou exames complementares e ultrassom transvaginal, né? E aí esses eram os exames laboratoriais que, su- que pegaram aqui, que voltaram dessa primeira hora de avaliação para essa paciente, né? Então, está todo mundo aqui querendo abrir um protocolo sepse. Eu acho que é justo se considerar, embora ela não tenha tido sinais de disfunção orgânica neste momento, né? Até os exames laboratoriais, né? Agora que chegaram os exames laboratoriais, de fato, a creatinina de 1,6 aqui, né? Moré de 32, os exames aí mostrando uma anemia, não dá para saber, a gente não tinha hemograma prévio no momento do parto, tudo para saber qual que era o HB de base dessa paciente, mas chamava atenção, né? Essa disfunção renal e essa leucocitúria, né? Tração transvaginal tinha um útero e ovário sem alterações, moderada quantidade de líquido intraabdominal, tá? Bom, então ela foi internada com um antibiótico, tá? Com ceftriaxone, e aí, 12 horas após a entrada, ela começou a apresentar um mal-estar progressivo. Os sintomas eram inespecíficos, ela não conseguia dizer exatamente o que ela estava sentindo, mas ela estava sentindo muito mal-estar, né? E aí ela acionou a equipe de enfermagem, foram avaliar os sinais vitais, frequência cardíaca de 132, uma PA de 82 por 42. Então, de fato, foi aqui é, foi solicitado aberto o pacote sepse, foi feita uma expansão volêmica inicial com 1 litro de soro fisiológico, mas ela manteve os mesmos níveis pressóricos, né? E aí foi acionado o time de resposta rápida, que é o momento que a equipe de médicos de emergência entrou, tá? Então, pensando, já que vocês colocaram aqui, né, que vocês abririam protocolo sepse, né? Imaginem que a terapia antimicrobiana que vocês colocariam no início do quadro, né? E porque protocolo sepsis é um conjunto de medidas, né? Tanto diagnósticas como terapêuticas que a gente pode fazer na entrada, né? Dos quais a parte mais relevante, principalmente logo no início, é justamente a expansão volêmica, terapia antimicrobiana de amplo espectro e coleta de culturas. E que, no final das contas, acabou sendo feito aqui, né? Então, ela tinha culturas coletadas, foi iniciado terapia antimicrobiana de amplo espectro e foi feita uma expansão volêmica aqui para ela, principalmente a partir do momento que se mostrou essa disfunção renal, aí o primeiro sinal de disfunção orgânica dela. Só que ela evoluiu com hipotensão, evoluiu sem resposta a essa infusão volêmica inicial. Então, quando é acionado o código amarelo, o time de resposta rápida, a equipe de resposta rápida, aí quem trabalha em pronto-socorro aí, não sei se vocês costumam responder pelo time de resposta rápida. Alguns hospitais é a equipe da UTI, muitos hospitais é a equipe do pronto-socorro, né? Nesse caso aqui era a equipe do pronto-socorro. Então, o que a gente faz para um paciente que foi acionado o código, né? A primeira coisa que a equipe vai chegar e fazer é justamente, se ainda não foi realizado, né? A gente vai fazer o CEMOV, né? CEMOV, acho que a maioria deve ter ouvido falar na graduação, já deve ter entrado em contato com esse mnemônico no internato, né? A gente fala de sala de emergência e mover o paciente. Lembrar que a gente pode fazer isso na enfermaria também, tá? Então, o paciente não vai para a sala de emergência que vai até ele com o carrinho de parada, né? Então, você vai fazer a monitorização adequada desse paciente, monitorização multiparâmetros. Lembrando que aqui eu sempre vou querer ter pelo menos 3 parâmetros, a PA não invasiva, a oximetria e o ritmo eletrocardiográfico. Vou ofertar oxigênio se necessário, a gente discute bem do nosso curso, né? Quais são os parâmetros que você vai considerar para fazer oxigenoterapia, quais são os dispositivos que você vai utilizar e quais são as metas, né? E o acesso venoso para pacientes, se ela ainda não tem. Nesse caso, essa paciente já tinha o acesso venoso. E o importante no time de resposta rápida é justamente você não se ancorar a um diagnóstico prévio. No caso dessa paciente especificamente, a grande coisa da equipe é essa paciente tinha sintomas frustros, embora tivesse a febre, e ela não estava indo para uma evolução esperada para um paciente com sepse,
né? Então, o que que eu vou fazer para esse caso, né? Expansão volêmica até um limite tolerável aí, né? E aí, às cegas, o que a gente vai fazer é cerca aí de 20 a 30 ml por quilo. Iniciar, considerar já iniciar droga vasoativa para manter uma PM acima de 65 milímetros de mercúrio. E o mais relevante nesse caso aqui é identificar a causa do choque, né? E o que foi considerado aqui é que justamente essa paciente não tinha sinais muito claros de qual era o foco desse choque. Parecia ser séptico, mas ela não estava respondendo de uma forma satisfatória para o tratamento inicial da sepsis. Então, se dá a terapia para estabilização hemodinâmica, então expansão volêmica, droga vasoativa, ao mesmo tempo em que se tenta buscar a causa desse choque. E aí, a forma como a gente pode buscar, a principal ferramenta, se vocês quiserem colocar no chat aqui, enquanto eu vou falando, vocês fiquem à vontade, né? O que que vocês fariam para tentar achar a causa desse choque, né? O que a gente tem à disposição para conseguir responder rapidamente a causa do choque. Lembre-se, o paciente está hipotensão, não dá para eu esperar fazer uma tomografia, esperar as culturas chegarem, simplesmente não dá tempo, eu preciso responder isso agora, tá? E o que foi feito para essa paciente foi justamente o uso de ultrassonografia beira-leito, perfeito, a Letícia falou aqui, a ultrassonografia beira-leito para tentar achar rapidamente o foco desse choque. Tá? Então, choque de causa indiferenciada, a gente tem que lembrar do protocolo RUSH. Tá? RUSH quer dizer Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension. Tá? Existem dois protocolos, o que eu vou falar para vocês agora é o mais simples, eu acho que é o mais fácil de se aprender, que é o que foi descrito pelo Scott Weingart, se não me engano, em 2006, tá? E ele segue um mnemônico que chama HIMAP, né? Que do inglês vem de High Mean Arterial Pressure, que é o que você quer fazer, né? A pressão arterial média alta, tá? Então, essas 5 letras vão fazer a gente lembrar do H de Heart, que é a primeira parte que eu vou ver aqui nos meus focos. Eu deixei aqui o paciente justamente para a gente ver, né? Então, eu vou colocar o ultrassom nesses dois focos cardíacos aqui, tá? Então, essa é o heart, né? O 1 é o eixo parasternal longo, o 2 é o apical 4 câmaras. No 3, elas no inferior vena cava, que é a veia cava inferior, eu vou justamente colocar aqui meu probe no ponto 3 para avaliar a veia cava inferior. Depois eu tenho o M de Morson's Pouch, que é o espaço de Morson, em que eu vou fazer os pontos que eu faço no protocolo FAST, aquele do trauma mesmo, né? Então, justamente para avaliar a pesquisa de se o choque pode ser causado por alguma hemorragia que levou a uma coleção de líquido livre intraabdominal, tá? Então, esses são os focos 4, 5 e 6. Então, o espaço hepatorrenal, o espaço esplenorenal e a bexiga, né? Além, claro, do coração, mas que já foi visto no 1 e no 2, tá? No ponto 7, eu vou ver a aorta, então eu vou avaliar se foi uma ruptura de aorta potencial que levou a esse choque, né? E no P, eu vou avaliar os focos pulmonares para avaliar se foi um potencial pneumotórax que levou a esse choque, né? Então, através do protocolo RUSH, eu já consigo ver muitas coisas, né? E eu vou passar rapidamente aqui com vocês. De novo, no curso a gente vai ter uma exploração teórica enorme sobre o protocolo RUSH e são muitas horas também de treinamento prático com isso, né? Então todo mundo vai lá, vai pegar o ultrassom e vai fazer o protocolo RUSH até ter a competência nisso, porque a gente tem que fazer os 9 pontos em menos de 2 minutos, tá? Lembre-se que isso aqui é emergência, né? Então, se eu fosse demorar 20 minutos para fazer isso, o paciente já teria tido um mau resultado nesse período, né? Então, eu vou fazer muito rapidamente, tá? Então, a gente pode, para usar o transdutor, o ideal, aliás, para usar o ultrassom de mesa, o ideal é a gente utilizar o transdutor de varredura e curvilíneo. Ao longo do curso também eu vou explicando o que serve, para que serve cada transdutor, as diferenças entre si, né? E a gente pode utilizar um desses aparelhos portáteis, que eu também vou discutir aí ao longo do curso, sobre o uso de aparelhos portáteis na emergência, tá? A gente começa aqui pelo ponto 1. Ponto 1 é justamente para a gente avaliar a contratilidade miocárdica, tá? E aí, aqui eu estou apontando para a válvula mitral, tá?
Então, aqui onde está a seta é justamente no átrio esquerdo, que é a válvula mitral, está abrindo o sangue para o ventrículo esquerdo, tá? E uma forma rápida de só bater o olho e avaliar a contratilidade ventricular é ver se a válvula mitral, se a folheta anterior aqui da válvula mitral está batendo no septo ventricular, que eu estou colocando essa linha verde aqui para vocês, né? Então, é uma das formas mais simples, tá? Tem outras formas, a gente discute mais meandros depois, mas é isso. Se a folheta anterior aqui da válvula mitral está batendo no septo, contratilidade provavelmente é preservada, que é o contrário do que vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui é um paciente com uma contratilidade ventricular bastante prejudicada. Então, no ponto 1 do protocolo Rush, eu já consigo avaliar isso, contratilidade ventricular, além de poder ver derrame pericárdico, poder ver os diâmetros aqui, né? Diâmetro da aorta ascendente, que eu estou colocando aqui em lilás, diâmetro do átrio esquerdo, diâmetro do ventrículo direito e diâmetro do próprio ventrículo esquerdo, que nesse caso, inclusive, está um pouco aumentado, tá? Já no ponto 2, esse é o apical 4 câmaras, né? No apical 4 câmaras, eu consigo avaliar as diferenças de diâmetro entre o ventrículo esquerdo, tá aqui, né? E o ventrículo direito. Vocês podem colocar no chat aí. Se eu vejo, por exemplo, um ventrículo direito muito dilatado em relação ao ventrículo esquerdo, qual que é a causa que eu vou pensar para esse choque? O que vocês imaginam aqui? Enquanto eu coloco essa imagem aqui, que é de um ventrículo esquerdo bem dilatado, e essa de um ventrículo direito bem dilatado, de um paciente que tem exatamente o que o Rogério colocou no chat aqui, que tinha um tromboembolismo pulmonar, tá bom? Então, no primeiro, que um ventrículo esquerdo bem dilatado poderia ser uma insuficiência cardíaca com congestão pulmonar, como a Letícia colocou, e com uma dilatação do ventrículo direito, vou pensar no tromboembolismo pulmonar, né? Então, vocês veem que com esses pontos eu já consigo explorar vários diagnósticos diferenciais para o choque, tá? Se eu não cheguei no diferencial cardíaco para esse choque, o ponto 3 vai ser um dos mais relevantes, porque é aqui que eu vou ver a veia cava inferior. A veia cava inferior, como ela desemboca diretamente no átrio direito, ela é um marcador da pressão venosa central, com todos os prós e contras de eu fazer estimativa da pressão venosa central. Mas quando o paciente está em choque, uma veia cava inferior dilatada e pouco colapsável, como vocês estão vendo nesse vídeo, ela me fala a favor de um choque de pressão venosa central alta, né? Um choque cardiogênico, um choque obstrutivo. Enquanto uma veia cava inferior um diâmetro muito reduzido e totalmente colapsável em inspiração, vai falar a favor de um choque de PVC baixa, como um choque distributivo ou um choque hipovolêmico. Então, mesmo que você não chegue num choque, numa causa num foco etiológico para o choque rapidamente, pelo menos você já consegue, pelo menos na cabeça, considerar os tipos de choque envolvidos, já nesse ponto 3, tá? E como eu falei, o ponto 4, 5 e 6 são os mesmos que a gente faz no FAST, né? Então, o 4 é o espaço de Morrison, aqui é o espaço hepatorrenal, né? Então, eu vou avaliar se tem líquido livre aqui entre o fígado e o rim, tá? No ponto 5, eu vou ver a mesma coisa, se entre o baço e o rim eu tenho líquido livre. No ponto 6, eu vou avaliar se eu tenho líquido livre perivesical, né? E já no ponto 7, eu vou avaliar se eu tenho alguma dilatação na aorta, né? Então, a gente também vai ver bem na prática, mas nesse ponto da aorta, quando a gente coloca em sentido transverso, basicamente nosso ponto de referência vai ser o corpo vertebral, né? E o corpo vertebral, a aorta, ela está imediatamente anterior ao corpo vertebral. E no momento da emergência, para a gente avaliar se tem alguma dilatação na aorta, quando só de bater o olho, a gente compara o diâmetro da aorta com o diâmetro do corpo vertebral, né? Então, um diâmetro aórtico maior que o diâmetro do corpo vertebral, a gente vai ter uma suspeita bem relevante para um aneurisma de aorta. E claro, né, se o paciente tem um choque de PVC baixa, principalmente, né, um choque com uma aorta dilatada, eu tenho que pensar em ruptura de aorta como uma principal causa. E lembrando que como a aorta é um órgão retroperitoneal, nem sempre eu vou avaliar, aliás, a maioria das vezes eu não vou ter líquido livre na cavidade peritoneal, né? Então, isso daqui é uma aorta aparentemente normal, tá? Lembrando que o diâmetro normal aqui na aorta abdominal é até 3 centímetros, né? E aqui uma aorta bastante dilatada. Lembrando que o diâmetro aórtico a gente considera da parede, os diâmetros externos aqui, né? Então, esse paciente tem quase aqui 8 centímetros de diâmetro da aorta, né? Até
né? Tem gente que acha que é só isso aqui, mas isso aqui é o que tem fluxo de sangue livre aqui nessa aorta, né? Ou a parede trombosada também conta, né? Então, isso aqui é um aneurisma de aorta bem significativo, né? E por último, os pontos pulmonares, em que eu vou avaliar o deslizamento pleural, né? Porque se eu não tiver deslizamento pleural, eu vou procurar pelo ponto pulmonar, chamado lung point, para avaliar a presença de pneumotórax, tá? Então, de novo, é claro que em 10 minutos é impossível de eu falar de detalhes sobre isso, mas esse é um protocolo bastante rico e bastante, me traz muita informação, muito além do que eu teria no meu exame físico, né? Só para vocês perceberem, né? Então, voltando à paciente, logo no ponto um, a gente já chega direto no diagnóstico aqui, só de olhar para esse ponto um já ficou claro o diagnóstico na nossa cabeça, né? Alguém arrisca aí no chat, vocês fiquem à vontade. Esse aqui é o ponto um, esse aqui é o eixo parasternal longo, tá? Ah, perfeito, Bárbara. É isso aí. Esse paciente tem um tamponamento pericárdico, então isso aqui tudo é derrame pericárdico, tá? Então, logo no ponto um já deu para ver um derrame pericárdico muito significativo, tá aqui esse derrame pericárdico no ponto 2, tá? Que é o apical 4 câmaras. E no ponto 3 a veia cava dilatada e pouco colapsável, tá? Então, o diagnóstico dessa paciente era um choque obstrutivo por um tamponamento pericárdico, né? A Laura falando aqui, perguntando se os pontos têm ordem de prioridade, tem essa questão mesmo, você consegue fazer o diagnóstico mais claro, mais rapidamente com o ponto um, 2, né? Tem uma questão de tanto de gravidade e prevalência, né, para a sequência desses focos, né? E o que eu acho interessante desse caso é que ele nos traz uma dúvida muito relevante, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês não pensaram em tamponamento pericárdico para a apresentação inicial. Lembra que esse paciente chegou no pronto-socorro com febre, cefaleia, coriza, congestão nasal e uma disúria discreta, né? Então, cadê os sintomas torácicos? Cadê estado jugular? Cadê o abafamento de bibulhas, né? Então, quando a gente pega isso é a grande diferença da forma como a gente aprende na graduação e de como essas coisas acontecem na vida real, né? Então, eu trouxe aqui um estudo mostrando que a maior parte dos pacientes com tamponamento pericárdico de fato tem dispneia torácica, mas 37% deles não tem nenhum sintoma cardiovascular. E quando a gente pensa na tríade de Beck, que é a tríade de sintomas para o tamponamento pericárdico, você perceba que, ó, distensão da veia jugular 5,9%, abafamento de bulha 7,2% e hipotensão 31,4%. Nenhum dos pacientes que acabaram tendo que ser drenados por um tamponamento pericárdico tinha a tríade de Beck completa. E metade dos pacientes com tamponamento não tinha nenhum critério da tríade, né? Então vocês veem que como clinicamente é muito difícil fazer o diagnóstico de tamponamento pericárdico. E outro estudo mostrando aqui que quando você não usa ultrassom, em 80% dos pacientes que tiveram que ser submetidos à pericardiocentese, o diagnóstico de tamponamento não estava nem considerado entre os diagnósticos diferenciais na avaliação inicial. E o tempo entre o paciente se apresentar e a pericardiocentese foi de 2 dias. O que, no caso dessa paciente, por exemplo, não teria já, ela provavelmente poderia ter deteriorado e até falecido nesses 2 dias, tá? Então, aqui na emergência esse caso foi para mim a grande relevância dele. Desculpa, pessoal. É que a apresentação dessa paciente foi muito atípica e a parte mais importante da emergência é se a evolução do paciente está sendo muito diferente daquela que você espera para um caso de uma sepse, por exemplo, e tudo. A gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais e lançar mão de certos mecanismos, né, de certas propedêuticas, das quais a propedêutica armada é uma bastante relevante e o ultrassom à beira-leito com certeza vai ser uma das maiores ferramentas para a gente conseguir obter mais informações e tomar mais decisões à beira do leito. O tamponamento pericárdico é um diagnóstico, como eu falei, que pode ser bastante difícil de ser feito por anamnese e exame clínico, mas é relativamente simples de fazer por ultrassom, tá? E o paciente muitas vezes não lê o livro, como eu falei, né? Ele não vai ter exatamente essa apresentação. Na emergência, não cabe a nós ficar pensando por que que ela veio com febre, com cefaleia. O nosso ramo aqui é salva a vida do paciente, depois vamos entender o porquê.
Depois até foi entendido porque, né, essa paciente tinha, no final das contas, esse derrame pericárdico era uma serosite, as alterações urinárias dela eram uma glomerulonefrite, ela tinha uma pancitopenia com linfopenia, e aí, voltando para trás, ela também estava contando, né, uma história de fotossensibilidade, tinha fator antinuclear positivo, anti-dsDNA positivo e anti-SM positivo. Então, no final das contas, essa paciente tinha um derrame pericárdico secundário a lúpus eritematoso sistêmico. O diagnóstico de lúpus não precisa ser feito de emergência, né? Então, o diagnóstico do lúpus pode ser feito depois. O importante é a gente fazer o diagnóstico de emergência e conseguir salvar a vida dessa paciente depois na UTI, na enfermaria. O diagnóstico definitivo vai ser realizado. Tá joia? Então, mais uma vez, queria agradecer, eu já vou responder aqui a Laura, agradecer pela oportunidade de poder trazer um caso para vocês. Fiquem completamente à vontade para entrar em contato caso tenham mais dúvidas ou comentários aí, se quiserem saber um pouco mais sobre os cursos de emergência, eu deixei meu e-mail aqui no chat, tá? E aí eu vou pedir para vocês passar, colocarem aqui, né, o QR Code para saber o que vocês acharam aí da nossa discussão, enquanto o professor Bruno já se prepara aí para colocar os slides. Eu só vou responder aqui a Laura. Existe uma ligação entre o quadro de tamponamento pericárdico e o fato dela ser puérpera equivalente com choque, tem alguma causa mais comum? A questão do puerpério dela foi mais uma das coisas que jogou a gente para ser enganado aqui, né? Porque ela, claro que a gente vai pensar, né, em alguma infecção puerperal ou uma mastite como causas possíveis de infecção, né? Então, essa é uma dos diagnósticos diferenciais a mais que a gente tem que ter, que a obstetrícia pensou, né? A pessoa da obstetrícia chegou a pensar inicialmente. Mas não, aqui o fato, ela simplesmente abriu um quadro de lúpus nesse período, e o fato dela estar gestante, aparentemente ela tinha lúpus já há alguns meses que ela estava em atividade, né? E ficou como uma pré-eclâmpsia, ficou com outros diagnósticos diferenciais aí que acabaram, o diagnóstico de lúpus mesmo confirmado acabou sendo adiado. Tá joia? Então, muito obrigado aí, pessoal. E aí passo a palavra ao Dr. Bruno. Já interrompi meu compartilhamento. Fique à vontade, Bruno. Muito obrigado mais uma vez. Legal, Leandro. Boa noite a todos, pessoal. Cadê minha apresentação? Só um minutinho, deixa eu só preparar tudo aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês veem minha tela? Tá tudo? Vocês estão vendo? Sim, Bruno. Tá bom. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, agradeço aí a convite para estar junto com vocês nessa live. E eu espero a gente bater um papo aqui nesses 20 minutos que eu vou ter. Falar um pouquinho sobre decisões críticas, né? A gente discutir um pouco sobre as decisões críticas que a gente acaba tomando na UTI, e a gente vai falar um pouquinho da visão da UTI. Vai ser muito bom de falar depois do Leandro, que eu acho que já me adiantou bastante coisa em relação ao que a gente vai discutir um pouco. Então, a gente vai discutir um caso clínico, né? Vou dizer para vocês aqui um caso clínico de uma paciente que a gente teve aqui na UTI. Na verdade, é uma paciente de 42 anos, né? É uma puérpera que procura atendimento na unidade de pronto atendimento com quadro de rebaixamento do nível de consciência. Inicialmente foi feito todo o protocolo inicial de atendimento, como já foi mostrado, né? E acionado o protocolo de AVC, que foi feita a tomografia de crânio que mostra essa imagem, né? Essa imagem, então, você tem uma hemorragia intraparenquimatosa aqui, né? Com discreto do ventrículo lateral, do corno anterior do ventrículo lateral, né, e com presença de sangue é, intraventricular, né.
Essa paciente acabou sendo internada na unidade de terapia intensiva, né, e foi monitorizada, questão do nível de consciência, e investigado as possíveis causas de sangramento, fez uma angiotomografia na perspectiva de avaliação do sangramento aneurismático, apesar de não ter muito sangue no espaço subaracnoide. E ela apresentava também, foi feito um Doppler transcraniano que apresentava um quadro de vasospasmo importante, falava que sugeria aí a possibilidade de ter um pouco de sangue também desencadeando esse vasospasmo, né? E não teve no exame, mostrou nenhum grande, uma imagem suspeita de ter tido um sangramento por aneurisma de Charcot, né? E ela ficou inicialmente na UTI, monitorizando o nível de consciência, controle pressórico, e no sexto dia de internação, ela estava evoluindo com melhor clínica e subitamente ela apresentou um quadro de uma parada cardiorrespiratória na modalidade de uma atividade elétrica sem pulso, tá? E aí vem o grande questionamento, né? O que pode ter acontecido? E aí vem, né, a gente lembrando, né, como eu falei, inicia-se a RCP. E aí ela teve um retorno do ciclo espontâneo, da circulação espontânea aí após 2 ciclos de manobra. E a paciente volta hipotensa, né, com sinais de baixo débito cardíaco e foram iniciadas drogas vasoativas num crescente, né? Então precisou de noradrenalina em altas doses para manter uma pressão arterial média satisfatória, né? E sinais de que a perfusão estava cada vez pior, ela não conseguia ter nenhuma perfusão adequada. Nesse caso, a gente tem que começar a pensar o que realmente pode ter acontecido com essa paciente. Uma paciente que, apesar de ter tido um quadro inicial que estava controlado, né, no 7º dia com uma boa evolução, inclusive ela estava quase pensando-se na alta da unidade de terapia intensiva, né, e de repente teve um quadro súbito, né. E a gente lembrando aí do, do ACLS, a gente tem que sempre pensar, né, nas causas de parada, né, de atividade elétrica sem pulso, sempre pensar nos 5Hs, né, na hipovolemia, hipóxia, acidose, hipercalemia ou hipotermia, e nos 5Ts, né, intoxicação, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, infarto agudo do miocárdio, trombose ou embolia pulmonar. Na verdade, a gente começou a ver essas questões, né? A gente afastou essas principais causas e a gente ficou realmente na dúvida, né, nessas 3 ou 4 outras causas que poderiam estar causando essa parada, né? E aí também a gente tem que sempre pensar no diagnóstico diferencial do choque, de repente tentar avaliar causas que possam estar relacionadas com esse quadro. Então, uma parada cardíaca seguido de um choque caracterizado por baixa perfusão, com sinais de baixa perfusão. E aí, logicamente, você afasta os casos de um choque distributivo, o quadro foi muito agudo, também um choque hipovolêmico, porque sem nenhum outro sinal de sangramento, e a gente fica realmente na dúvida entre um quadro cardiogênico e um quadro obstrutivo, que seriam as 2 principais causas, né? Eu ia pensando aí seja um tamponamento cardíaco ou numa embolia pulmonar. E aí vem o grande questionamento que foi agora. É sempre bom, né? Como a gente está dentro da unidade de terapia intensiva e no ambiente de ensino, a gente tem sempre um residente, né? E a gente vai e pede para o residente buscar o ecocardiograma para tentar fazer um ecocardiograma point of care para ajudar nesse momento, né? Uma paciente que acabou de sair de uma parada, mas com um quadro ainda muito instável, com drogas de vasodilatação e com sinais de hipoperfusão. Então, no ecocardiograma, a gente vê essa imagem, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Então, a gente vê um ventrículo direito dela extremamente dilatado, um ato direito extremamente dilatado, fechando um quadro aí com uma suspeita muito grande de uma embolia pulmonar, né? Então, um paciente com de um choque obstrutivo. Você vê que o ventrículo direito, o esquerdo dela, completamente fechado, né? Não favorecendo dela, com desvio do septo, né? Com desvio do septo de forma a não funcionar direito, isso gerando todo esse comprometimento das cavidades direitas, levando um quadro de um corpo pulmonar agudo para um choque obstrutivo.
Aqui a gente comprova isso, né, com o laudo oficial. Essa paciente tinha uma pressão de artéria pulmonar que estava em torno aí de 98 milímetros de mercúrio, ou seja, uma pressão de artéria pulmonar extremamente elevada às custas de um embolismo pulmonar, um quadro agudo no momento. E aí vem o que a gente vai pensar nessa paciente, né? Como manejar esse quadro, né? A gente pode anticoagular essa paciente? Tem indicação de trombolizar essa paciente? Como agir nessa situação? E aí a pergunta é uma paciente que teve um sangramento, tá? No sexto dia, pós-operatório, pós-operatório não, perdão, pós um acidente vascular encefálico hemorrágico, muito temeroso anticoagular essa pessoa e muito maior ainda de trombolizar essa pessoa pensando na embolia pulmonar. Como a gente age nesse caso, né? Quais seriam as condutas a engenharia? E aí a gente vai entrar realmente na questão das decisões rápidas e críticas. Lembrando que isso tudo está acontecendo em cerca de 15 a 20 minutos. Essa paciente voltou de uma parada após 2 ciclos, mas a gente estava vendo que com aquele ecocardiograma, com aquela perfusão que ela estava, ela ia efetivamente ter uma nova parada, e se ela parasse novamente, a gente não ia conseguir reverter esse quadro, né? E aí foi optado por efetivamente colocar essa paciente em ECMO, né? Oxigenação por membrana extracorpórea. Foi feita a canulação dessa paciente no leito, né? E a gente fez uma canulação de uma ECMO veno-arterial. Então, a gente teve isso aí com 20 minutos, né? Que seria talvez a tentar descomprimir esse ventrículo direito, né? Para tentar conseguir melhorar essa perfusão nessa paciente. E aí a gente conseguiu melhorar um pouco, e a gente sabe que a vida não é simples, né? Então, infelizmente, a gente não pode seguir esse algoritmo tão simples assim. E aí a gente, apesar de ter melhorado essa questão, ela tinha um quadro ainda de uma embolia pulmonar, e uma embolia pulmonar maciça com sinais de disfunção importante do ventrículo direito, comprometimento do ventrículo esquerdo e um aumento aí também das disfunções orgânicas às custas de um aumento da diminuição do retorno venoso às custas de um aumento da pressão de artéria pulmonar, né? E aí, tem um estudo que mostra, né, que a gente definiu que não podia trombolizar essa paciente, em virtude da questão prévia dela, do acidente vascular encefálico, e aí a gente sabe que nos casos de embolia pulmonar, existem alguns os estudos que mostram que você colocar esse paciente em ECMO, né, talvez trouxesse algum benefício quando a ECMO é associada a alguma medida de tratamento do trombo. E aí, por isso que foi optado por fazer isso. Seguido a isso, e aqui ele justamente faz isso, né? Nessa meta-análise, né, ele mostrou que a reperfusão mecânica associada ao o uso da ECMO nesses pacientes teria benefícios, né, favoráveis à reperfusão mecânica com a ECMO quando utilizava sem a ECMO. E aí, depois que a gente conseguiu estabilizar um pouco essa paciente acabou indo para a arteriografia, né, para tentar fazer a trombectomia mecânica dessa região. Então, aqui a gente vê, né, uma perfusão da árvore pulmonar, né? E aqui a presença do trombo, você vê uma rarefação de vasculatura no pulmão, né? Bem diferente dessa área aqui. Obviamente, é passado um catéter para fazer a aspiração desse trombo, melhorar a perfusão, e isso foi feito na hemodinâmica. Então, a decisão crítica era como tentar melhorar a perfusão, né? Descomprimir esse ventrículo e melhorar a perfusão, e a perfusão efetivamente descomprimir esse ventrículo direito e melhorar, diminuir a pressão da artéria pulmonar. Então foi feita a aspiração desse trombo, né? E aqui a gente pode ver os trombos que saíram da artéria pulmonar. E aqui, né, a arteriografia depois da retirada desses trombos. E aqui a gente consegue ver o que saiu dessa árvore do tronco da artéria pulmonar dessa paciente. Então, após isso,
né? Essa paciente teve uma boa evolução clínica, ela teve uma melhora do ecocardiograma, né, com redução da disfunção do ventrículo direito e da pressão da artéria pulmonar, começou a desmamar as drogas vasoativas, né, e ela foi decanulada, né, à medida ela ficou ainda em ventilação mecânica por um tempo. Após isso, ela fez um teste de respiração espontânea e acabou sendo estubada. E aqui a gente consegue ver, não está rodando esse eco, o ecocardiograma dela, entendeu? O eco dela com melhora importante da função do ventrículo esquerdo. E essa paciente acabou tendo alta da unidade de terapia intensiva, foi para a unidade de internação e para fazer a reabilitação e acabou tendo alta da unidade de terapia intensiva e do hospital depois de cerca de quase 30 dias de internação sem nenhum déficit cardíaco, tá? Então, quando a gente fala da importância das decisões críticas, no momento, é ter o conhecimento, ter os aportes e os insumos necessários para tomar essa decisão. Provavelmente, se a gente não tivesse conseguido, né, e não tivesse conhecimento, não tivesse a perspectiva de colocar essa paciente em ECMO e levar ela para a arteriografia, provavelmente essa paciente, apesar dos 42 anos, ela teria vindo a óbito, tá? É mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Só para mostrar um pouquinho qual que é a realidade de uma unidade de terapia intensiva e como isso, né, essa tomada de decisão crítica feita com aparatos necessários e com os equipamentos para a gente fazer esse diagnóstico rápido e agir rapidamente é fundamental nesse momento aí de tomada de decisão, né? E aí, algumas vezes me perguntam, né, o que o intensivista faz? Ele coordena toda essa ação e toma essa decisão na hora certa, né? E é logicamente que não é fácil, né? O raciocínio tem que ser bem rápido. Para quem gosta de viver essa situação, né, essa necessidade de tomar decisão, esses resultados rápidos, a medicina intensiva e a pós-graduação de medicina intensiva é para essa pessoa que está aí. Então, assim, eu vou parar de compartilhar, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês e estou aberto aí a alguma pergunta, algum questionamento que possa ter nessa apresentação. Muito bom, doutor. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar pela última que chegou aqui, da Gabriela. Ela falou assim: doutor, boa noite. Em um serviço que não possui ECMO, qual seria a alternativa? Então, é bem difícil, né? Aí você tem que pesar muito a relação risco-benefício, porque essa paciente ela precisaria de uma descompressão desse ventrículo direito. Aí é tentar droga vasoativa, tentar diminuir a pressão de artéria pulmonar com algumas drogas para melhorar o miotriptismo, mas bem difícil. Até porque, né, o risco de você fazer uma trombólise, que seria o tratamento associado a isso, o risco de você ter um sangramento maior no sistema nervoso central e esse sangramento ser fatal, né, seria grande em virtude desse caso. Se fosse uma paciente que não tivesse essa comorbidade específica, a possibilidade seria fazer a trombólise química, se você não tivesse a possibilidade de colocar essa paciente em ECMO, né? Então, a trombólise sistêmica. Então, seria a indicação nesse aspecto. Quando a gente colocou ela em ECMO, a gente também pesou o risco-benefício de colocar essa paciente em anticoagulação, né? Que também foi o risco da gente conseguir e a gente correu esse risco, tentou fazer uma ECMO sem anticoagulação tão ampla, com risco de coagulação da membrana, mas com o objetivo de tentar salvar a paciente. Acho que teve uma outra pergunta aqui, estou vendo no chat. O catéter de Ecos é um problema, né? O Ecos você coloca um catéter e você faz a trombose local,
né? Apesar de você fazer a trombólise local e anticoagulação, o risco de você ter um sangramento, nesse caso, pelo quadro de acidente vascular cerebral hemorrágico antes, também existia, e era grande nesse caso. Por isso foi optado por colocar o paciente em ECMO e fazer a trombectomia mecânica. Muito bom. Acredito que tem mais uma pergunta só da Letícia, que ela perguntou, acho que pelo último caso que você mostrou, o catéter de Ecos poderia ser utilizado nesse caso? Foi essa que eu respondi agora. A gente não Ah, coloca o catéter de Ecos, porque o catéter de Ecos você faz a trombólise local mais anticoagulação. Apesar de ser uma trombólise local, o risco de ter, pelo sangramento cerebral que ela teve, foi por isso que a gente optou de não utilizar. Mas se fosse um caso que não tivesse esse quadro prévio do quadro do sangramento do sistema nervoso central antes, seria uma opção de utilizar o catéter de Ecos, sim. legal. Então, acredito que agora vocês podem, você, o Leandro, a Alejandra, se vocês quiserem comentar um pouco sobre os cursos de urgência e emergência, aproveitar para falar que até o dia 6 a gente tem cursos aí de 20 a 30% de desconto, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Alejandra. Entrei agorinha no finalzinho para agradecer a participação do Dr. Bruno, representando a visão crítica de tomada de decisões rápidas na terapia intensiva. Eu sou a atual coordenadora da pós-graduação de terapia intensiva e venho a ter a grande satisfação de dizer para vocês que a gente se encontra num movimento contínuo do universo, né? Então, o universo está em constante movimento, a medicina está em constante evolução, nós necessitamos estar em constante aprendizado e em constante conhecimento, assim como a pós-graduação. Então, a pós-graduação, ela está mudando continuamente no sentido de se a trazer maior oportunidades de disseminar o conhecimento e de a gente aprender continuamente, tá? Tanto pronto-socorro na emergência quanto na terapia intensiva, essas oportunidades são extremamente ricas e nós dependemos, com certeza, tanto de avaliação clínica à beira-leito, quanto de uma equipe multidisciplinar atuando em conjunto, quanto de uma série de equipamentos que necessitamos ter domínio. Então, quando a gente pensa em recursos, não somente os recursos técnicos, mas os recursos humanos com a equipe multidisciplinar são fundamentais. Então, para quem quiser ter mais entendimento do funcionamento e do cuidado à beira-leito desses pacientes críticos, a oportunidade de realizar a pós-graduação na terapia intensiva é realmente bem-vinda, tá? Se vocês tiverem oportunidade ou necessidade ou quiserem, tiverem interesse em entender como funciona a pós-graduação, pode mandar e-mail para a coordenação da pós-graduação, seja da UTI ou seja do pronto-socorro, que estamos totalmente à disposição. Mais uma vez, obrigada, Bruno. Agradeço essa apresentação. Esse caso foi realmente icônico, né? Uma puérpera que chega com AVC hemorrágico e acaba tendo uma morte súbita por um tromboembolismo pulmonar. Vejam vocês, a clínica, ela realmente não é lenda. Era uma puérpera altamente protrombótica, mas com uma condição hemorrágica, ficou sem prevenções apropriadas, ela teve um evento dramático, mas se conseguiu atuar de forma adequada no momento certo. Então, estamos aí para receber vocês e todos que quiserem ter conhecimento adicional a respeito da pós. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada a todos. Estamos aí para qualquer necessidade adicional. Agradeço, Ale, obrigado aí pelo convite, obrigado, Leandro, aí por participar. Agradeço a todos aí, tá bom? Um abraço. Obrigado, pessoal. Agradeço mais uma vez e quem quiser saber aí mais detalhes, de novo, só vou repassar de novo meu e-mail,
Lembrando que na pós-medicina de urgência e emergência a gente acabou de renovar o material, estamos com um conteúdo didático aí bastante atualizado para vocês. A gente faz discussões como essa, sempre baseadas em casos toda semana na pós, né? Então a gente tem uma webconferência síncrona toda semana. E a gente tem treinamentos práticos para fazer com vocês. Um dos treinamentos grandes aí é de ultrassonografia beira-leito. Também temos treinamentos com procedimentos e também a gente oferece aqui a oportunidade de fazer estágio prático na unidade de emergência do Hospital Albert Einstein. Então, não pensem que por ser EAD vocês não vão ter oportunidades muito grandes de poder praticar também, né? E eu tenho certeza que se a Alejandra até quiser falar um pouquinho mais, mas na UTI vocês também vão ter bastante oportunidade aí de aprendizado prático, tá, pessoal? Então, de novo, nossos contatos estão aqui aí no chat, fiquem completamente à vontade, caso tenham qualquer dúvida, podem nos contatar, fiquem à vontade. E mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Sei que não é fácil a gente juntar, pegar um tempinho aí nosso durante essa vida atribulada que a gente tem hoje em dia. Só agradeço a participação de vocês e um grande abraço aí a todos. Tchau, gente. Abraço, abraço, pessoal. Obrigada a todos. Tchau, tchau.